Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, que são temas que sempre caem na sua prova do AB. Vamos começar com alteração do contrato de trabalho e lembrando da aula de princípios de direito do contrato de trabalho, principalmente do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E o que é que diz esse princípio? Ele informa que as alterações às cláusulas contratuais, elas somente são autorizadas, elas somente serão consideradas lícitas quando houver mútuo consentimento entre as partes. E ainda vamos além. E estas alterações não podem trazer prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Isso está previsto no artigo 468 da CLT. Vamos dar uma olhada? Vem aqui comigo no meu slide. Artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, temos dois requisitos então para que seja autorizada, para que seja considerada lícita numa alteração de um contrato de trabalho, que seria mútuo consentimento e que esta alteração não traga prejuízos indiretos ou diretos ao empregado. Legal? Isso quer dizer o seguinte, que pode acontecer da empresa apresentar uma modificação de contrato e o empregado recusar. Inclusive, uma modificação que talvez até seria benéfica para o trabalhador. Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma empresa ela informa o empregado que vai promovê-lo de função, em que ele agora vai ocupar um cargo hierarquicamente superior e receber mais por isso. Ela oferece esse novo cargo para o empregado. O empregado, na sua avaliação, ele pensa, poxa, eu vou ter mais responsabilidade, vou ter mais trabalho, não compensa para mim. Então eu quero ficar nessa posição que eu estou hoje, está tudo legal, está tudo bem para mim. Pode. O empregado ele pode recusar. Ou seja, em tese até seria melhor de falar em remuneração para o empregado. Mas o empregado, verificando que teria mais trabalho, ele prefere não ocupar esse cargo hierarquicamente superior. Legal? Vamos então continuando. As alterações, elas podem ser de forma objetiva ou subjetiva. Vamos ver cada uma delas. Olha só. A alteração objetiva diz respeito à modificação de cláusula contratual. Por exemplo, a alteração da remuneração, da localização da prestação de serviços, etc. E já a alteração subjetiva, ela atinge os sujeitos do contrato de trabalho. E aqui se destaca que neste caso somente atingirá o empregador, aqui caso de sucessão empregatícia, pois não há possibilidade de afastar pessoalidade do trabalhador, um dos pressupostos da relação empregatícia. Lembrando que um dos requisitos do vínculo empregatício, a característica do contrato de trabalho é que ele é intuito persona em relação ao empregado. Ou seja, o empregado ele não pode se fazer substituir por outra pessoa para realizar as suas atividades. É um dos requisitos do vínculo empregatício. Logo, a alteração subjetiva somente atinge o empregador, enquanto que a alteração objetiva ela vai direto nas cláusulas contratuais. Aí fala-se de mudança de função, mudança de horário, mudança de remuneração e tudo mais. Entendeu? Legal? Não? Então decora porque vai cair na sua prova, beleza? Vamos lá então. Existe possibilidade da alteração de forma unilateral, ou seja, a empresa ela pode realizar alguma alteração, alguma modificação do contrato de trabalho sem depender da concordância do empregado? Vamos dar uma olhada? Olha o que diz os parágrafos 1º e 2º do artigo 468 da CLT. Vem aqui comigo. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. E vamos além. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então veja que caso o empregado ele ocupe um cargo de confiança, deixando de ocupar o cargo de confiança para ocupar o cargo anteriormente ocupado, efetivamente ocupado, a alteração é lícita, inclusive até deixa de receber gratificação por isso, porque não está incorporada na sua remuneração. Temos um outro caso de questão de mudanças de horário. E se o trabalhador ele realiza suas atividades em horário noturno e a empresa resolva alterar o horário de trabalho desse trabalhador para o horário diurno? Ou seja, vamos supor que o empregado trabalhe após as 22 horas, mas a empresa resolve mudar para que ele inicie a sua jornada às 8 horas da manhã. Pode fazer isso?
E por que este item é tão importante assim? Porque o horário noturno, quando o trabalhador ele realiza seu trabalho em horário noturno, ele recebe um adicional por este período. Ou seja, há um complemento na sua remuneração. Então vamos dar uma olhada. Havendo a alteração do horário noturno para o diurno é autorizado, vamos ver o que diz uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Olha aqui. Só marquinha azul, tá? A alteração de turno de trabalho do período noturno para o diurno, ela é benéfica para o trabalhador, sendo amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte, conforme sedimentado na súmula número 265 do TST. E o que diz essa súmula? Diz o seguinte, que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Então veja que é autorizada, inclusive é considerada lícita, porque é considerada benéfica para o trabalhador a alteração do horário noturno para o horário diurno. E ainda assim, havendo essa alteração do horário noturno para o horário diurno, a empresa não está mais obrigada a pagar o adicional noturno. Legal? Vamos então agora verificar sobre transferência do empregado. Vem aqui comigo. Transferência. Quando é autorizada a realização da transferência? De acordo com o artigo 469, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então verificamos novamente que a transferência, a realização da transferência para um outro domicílio, para um outro local de prestação de serviços, depende da concordância do empregado. Legal? E outra coisa, não se considera transferência se não acarretar necessariamente a mudança do domicílio do trabalhador. E por que isso é importante? Vamos verificar no parágrafo 3º do artigo 469 que durante o período da transferência a empresa está obrigada a pagar um adicional denominado adicional de transferência, que corresponde a 25% da remuneração do empregado. Legal? E vamos verificar agora algumas hipóteses em que é autorizada a transferência sem depender da concordância do empregado. Vem aqui comigo no slide. Possibilidade de transferência unilateral. Isso está previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 469 da CLT. Primeiro item, empregado de cargo de confiança. Em segundo, hipótese, temos a condição, quando houver condição implícita ou explícita no contrato de trabalho. E numa terceira hipótese, quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que o empregado trabalha, desde que haja real necessidade do serviço. E olha só o que diz a súmula número 43 do TST. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem comprovação da necessidade do serviço. Então vem cá, verificamos que, além da concordância do empregado, deve haver a real necessidade do serviço para que ocorra essa transferência. Isso está previsto na súmula 43 do TST. Agora vamos ficar aqui que diz o parágrafo 3º do 469. Olha aqui. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado perceber naquela localidade, enquanto durar esta situação. Então verificamos o seguinte, olha o que diz o item final do parágrafo 3º do artigo 469, que o adicional ele é devido enquanto durar a situação. Ou seja, enquanto o empregado estiver trabalhando em outro local. E aqui vamos verificar o seguinte. Qual é o critério utilizado para atribuir a obrigação da empresa a realizar o pagamento do adicional de transferência? Vamos verificar aqui na OJ número 113 da SD1 do TST. Olha o que ela diz. Ela informa o seguinte, só na parte azul que é importante, tá? Que o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Logo, havendo a definição estabelecida então o empregado naquele novo local de serviços, tratando-se de transferência definitiva, não é mais devido o adicional de transferência. Legal. Quando que vai ser considerado então transferência provisória? Quando que vai ser considerado transferência definitiva? Havendo a transferência de 5, 10 anos, a empresa vai ficar pagando por todo esse período ou por um período determinado? Vamos verificar o que diz a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Olha aqui, só na parte em azul, tá? Vem aqui. O entendimento majoritário dos membros da subseção 1, especializada em dissídios individuais, fixou-se no sentido de que, para a caracterização da provisoriedade da transferência, deve ser adotado o critério de tempo inferior a 2 anos. Olha só,
A transferência ocorrida no período imprescrito durou mais de 3 anos, a caracterizar a definitividade da transferência. Então temos um critério temporal para configurar a provisoriedade da transferência, que é de 2 anos. Se houver transferência por um período de 2 anos ou menos, legal, é devido adicional de transferência. Sendo superior a esse período, não é mais devido ou adicional de transferência. Legal? Vamos falar agora sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Esses dois institutos, eles possuem algo em comum, que é o seguinte: o trabalhador ele deixa de trabalhar por um determinado período, só que em um desses institutos, o empregado ele deixa de trabalhar por um período e recebe por isso. Enquanto que numa outra modalidade, o empregado ele não trabalha por um determinado período e não recebe por isso. Vamos ver a cada um deles. Iniciando com suspensão do contrato de trabalho. Vem aqui comigo. Suspensão do contrato. Nessa situação, o trabalhador ele deixa de trabalhar, o empregador não está mais obrigado a arcar com suas obrigações contratuais. Em outras palavras, o empregado não trabalha, o empregador deixa de pagar o salário. Vamos verificar algumas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Primeiro, caso de auxílio-doença previsto no artigo 59 da Lei de Benefícios. O que é o auxílio-doença? Ele é um benefício previdenciário pago pelo INSS pelo período a partir do 16º dia do afastamento do empregado das suas atividades. Vamos supor que o empregado ele desenvolve alguma moléstia, ele se acidenta e tudo mais, e que de forma que ocasione o seu afastamento de 30 dias, vamos supor. Nos primeiros 15 dias do afastamento, quem está obrigado a arcar com o pagamento dos salários é o empregador. Logo, a partir do 16º dia em diante, o empregado vai estar recebendo o benefício previdenciário. Neste caso, quem vai estar pagando o benefício é o INSS. Logo, a partir do 16º dia do afastamento, é considerado suspensão do contrato de trabalho. Legal? Olha só, então, outra hipótese. Caso de greve, está previsto no artigo 9º da Constituição Federal, que é aquele período que o empregado apresenta suas manifestações, suas insurgências, suas reivindicações. Neste momento, o empregado nesse momento que está em greve, o contrato está suspenso. Cargo de dirigente sindical, que está previsto no artigo 543, parágrafo 2º da CLT. O que é o dirigente sindical? É aquele empregado eleito para ocupar um cargo de direção, de representação do sindicato da sua categoria. Ou seja, neste período, o empregado está representando os trabalhadores de sua categoria profissional. Neste caso, nesse período que está representando os trabalhadores da sua categoria, neste período o contrato está suspenso. Legal? Outra hipótese. Empregado eleito diretor de sociedade anônima, previsto na súmula 269 do TST. O inquérito para apuração de falta grave, que é o caso de empregado estável, que poderá ser suspenso de suas funções pelo período que o inquérito durar. Está previsto no artigo 494 e artigo 853, ambos da CLT. Esse é o tema que vamos estudar mais quando falarmos de estabilidade. Também outra hipótese, que é o afastamento do empregado para exercício de cargo público, que está previsto no artigo 472 da CLT. Temos o caso também da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 475 da CLT, que também é um caso de suspensão do contrato de trabalho. E também quando o empregado estiver em curso de qualificação profissional, previsto no artigo 476A da CLT. Legal? Então é o seguinte, suspensão do contrato de trabalho. O empregado não trabalha e o empregador não está obrigado a arcar com suas obrigações trabalhistas. Não há pagamento de salário, não há contagem de tempo de serviço e também, beleza? Vamos agora falar sobre interrupção do contrato de trabalho. Vem cá. Diferentemente do caso de suspensão do contrato de trabalho, a interrupção do pacto laboral, ela se evidencia na situação em que o empregado se ausenta do trabalho, mas permanece recebendo salário, continuando o empregador com todas as obrigações trabalhistas. As hipóteses estão previstas no artigo 473 da CLT. E lá tem uma lista onde você pode dar uma olhada e verificar cada uma delas. Vamos ver outras hipóteses aqui. Temos a primeira, que se trata de licença paternidade, que é de 5 dias, está previsto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição e também no artigo 10º, inciso 2º, parágrafo 1º do ADCT. Temos outra hipótese, que é o caso de acidente do trabalho, que está lá no previsto no artigo 60, parágrafo 3º da Lei de Benefícios. Vamos supor que o empregado ele sofra algum acidente, certo? Que é considerado acidente do trabalho.
No período, quando ele for afastado, nos primeiros 15 dias, lembre que os primeiros 15 dias do afastamento, quem está obrigado a realizar o pagamento é a empresa, é o empregador. Logo, nesse período de 15 dias, se trata de interrupção do contrato de trabalho, sendo que a partir do 16º dia, onde ele vai estar percebendo um benefício previdenciário, neste caso, o auxílio-doença acidentário, que vai ser pago pelo INSS. Então, a partir do 16º dia, suspensão do contrato de trabalho até 15 dias do afastamento, interrupção do contrato de trabalho. Legal? Vamos lá. Outra hipótese, repouso semanal remunerado, que está previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição. Temos também casos de feriados, temos as férias, que está previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição, que é aquele período que o empregado vai descansar, renovar as suas energias e voltar com tudo para suas atividades. Legal? Olha só outro caso, licença maternidade, que está previsto no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, e também licença maternidade de mãe adotiva, previsto no artigo 392A da CLT. Legal, pessoal? São essas considerações, então, que eu tenho para apresentar para vocês sobre alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Temas que sempre caem na sua prova da OAB. Muito obrigado a todos mais uma vez. Não deixe de curtir este vídeo, porque nos ajuda muito a produzir mais conteúdo e compartilhar com todos vocês. Legal? Compartilhe também com seus colegas. Muito obrigado a todos mais uma vez, pessoal. Até a próxima. Valeu!